Pare tudo e olhe ao redor da sua casa. Agora. O que vou revelar pode salvar sua família de uma invasão demoníaca que você nem imagina que está acontecendo. Padres exorcistas do mundo inteiro estão alertando sobre objetos comuns que milhões de católicos têm em casa sem saber que são verdadeiras portas de entrada para demônios. Meus queridos irmãos, vamos começar com a categoria mais óbvia e perigosa de objetos que funcionam como verdadeiras placas de boas-vindas para demônios. Todos os itens relacionados ao esoterismo, ocultismo e religiões não cristãs. E aqui preciso alertar para um perigo que muitos católicos não percebem. Alguns destes objetos estão sendo vendidos como decoração ou arte, mas mantêm todo o seu poder espiritual negativo. Padre Gabriele Amorth, o exorcista mais experiente da Igreja moderna, documentou centenas de casos onde a presença demoníaca numa residência começou após a introdução de objetos esotéricos aparentemente inofensivos. Em seu livro, Um Exorcista Conta, ele relata o caso impressionante de uma família italiana que começou a experimentar fenômenos sobrenaturais aterrorizantes após a filha adolescente ganhar um colar com um pentagrama de uma amiga. O que a família não sabia é que aquele colar havia sido usado em rituais de magia por anos antes de chegar às mãos da jovem. Durante o exorcismo, que se tornou necessário meses depois, o demônio que se manifestava zombava. Eles mesmos nos convidaram. Trouxeram nosso símbolo para dentro de casa. Como poderíamos não aceitar o convite? Apenas quando o colar foi queimado publicamente pelo padre é que os fenômenos cessaram completamente. Mas vejam como o engano é sutil nos tempos modernos. Muitos destes símbolos perigosos estão sendo comercializados como arte decorativa, joias da moda, ou até mesmo símbolos de proteção. Lojas de departamento vendem penduradores de porta com símbolos que são, na verdade, sigilos demoníacos. Joalherias oferecem colares e pulseiras com símbolos ocultistas, como se fossem apenas designs interessantes. A lista dos objetos esotéricos mais perigosos, compilada por exorcistas experientes, inclui pentagramas e pentáculos, independentemente do material ou tamanho, símbolos de Yin Yang, que representam uma filosofia incompatível com o cristianismo. Apurtitare Neasai Tezent Ankh egípcio, cruz ansata, olho de Horus, hexagrama quando usado em contexto esotérico, símbolos rúnicos, amuletos de proteção de tradições não cristãs, cristais energizados ou usados para limpeza espiritual. Mas o perigo vai muito além dos símbolos óbvios. Padre José Antônio Fortea, exorcista espanhol e autor de várias obras sobre demonologia, alerta para objetos aparentemente neutros que podem carregar influência negativa. Estátuas de divindades não cristãs, mesmo quando vendidas como arte, máscaras tribais ou rituais, mesmo as africanas ou asiáticas vendidas como decoração, instrumentos musicais usados em rituais esotéricos, como alguns tipos de tambores, sinos ou flautas, e, principalmente, qualquer objeto que tenha sido abençoado ou energizado por praticantes de religiões não cristãs. Um caso particularmente impressionante documentado por Padre Fortea envolve uma família espanhola que comprou uma máscara africana decorativa durante uma viagem de férias. A máscara era belíssima e foi colocada na sala principal da casa como lembrança da viagem. Dentro de 2 semanas, a família começou a experimentar pesadelos coletivos. Todos os membros sonhavam com a mesma figura ameaçadora que parecia vir da direção onde a máscara estava pendurada. A situação se agravou quando objetos começaram a se mover sozinhos na casa, sempre durante a noite, e sempre na sala onde a máscara estava exposta. Quando procuraram ajuda do pároco local, descobriram que aquela máscara específica havia sido usada em rituais de invocação de espíritos por décadas em sua terra de origem.
antes de ser vendida como artesanato para turistas. Padre François Dermini, exorcista italiano e professor de teologia espiritual, desenvolveu uma classificação específica dos objetos esotéricos baseada em seu nível de periculosidade espiritual. No nível extremo, estão objetos que foram efetivamente usados em rituais: taças, atames, punhais rituais, velas consagradas a entidades não cristãs, altares portáteis de religiões não cristãs e qualquer objeto que tenha sido usado em invocações, trabalhos de magia ou rituais de qualquer tradição esotérica. No nível alto estão símbolos e representações que, mesmo sem terem sido usados ritualmente, carregam significado espiritual incompatível com a fé cristã. Imagens de divindades pagãs, símbolos astrológicos complexos, mandalas usadas para meditação não cristã, livros de magia ou esoterismo, mesmo quando não são lidos, cartas de tarô, runas e objetos relacionados a práticas como Wicca, Umbanda, Candomblé ou Espiritismo. No nível médio estão objetos que podem parecer neutros, mas que foram criados ou influenciados por tradições esotéricas. Alguns tipos de incenso, especialmente os energizados, ou vendidos para limpeza espiritual. Cristais, vendidos com promessas de poderes especiais. Apanhadores de sonho, dream catchers. Algumas formas de arte abstrata que incorporam símbolos esotéricos. E músicas ou CDs de meditação baseados em tradições não cristãs. Mas aqui está um alerta que vai surpreender muitos católicos. Alguns objetos aparentemente cristãos também podem ser problemáticos se forem falsificações ou imitações criadas por pessoas não cristãs. Padre Amorth documentou casos de crucifixos que, na verdade, eram símbolos invertidos disfarçados, imagens de santos que continham símbolos ocultistas escondidos no design, e água benta que havia sido deliberadamente profanada antes de Pudrizu ser vendida. O teste prático que exorcistas experientes recomendam é simples, mas eficaz. Observe sua reação emocional e espiritual na presença do objeto. Objetos verdadeiramente neutros ou positivos devem inspirar paz, ou pelo menos indiferença. Objetos com influência negativa frequentemente causam sensações de desconforto inexplicável, ansiedade sem motivo aparente, ou uma sensação sutil de peso espiritual. Outro sinal de alerta é o comportamento de crianças pequenas e animais domésticos na presença destes objetos. Crianças e animais são naturalmente mais sensíveis a influências espirituais e frequentemente demonstram medo ou agitação na presença de objetos com carga negativa, mesmo quando estes objetos parecem completamente inofensivos aos adultos. Padre Amorth também alerta para um perigo moderno específico: objetos esotéricos disfarçados de terapias alternativas ou medicina natural. Alguns praticantes de acupuntura, reiki, florais de Bach e outras terapias alternativas incorporam elementos espirituais não cristãos em suas práticas, e os instrumentos usados nestas terapias podem carregar influência espiritual problemática. Isso não significa que todas as terapias alternativas sejam problemáticas, mas sim que católicos devem ser muito cuidadosos para escolher apenas praticantes que não incorporem elementos espirituais incompatíveis com a fé cristã. Qualquer terapia que envolva canalização de energia, invocação de mestres espirituais ou uso de símbolos não cristãos deve ser evitada. A solução para famílias que descobrem ter objetos esotéricos em casa é clara e definitiva: remoção imediata e destruição completa. Estes objetos não devem ser apenas jogados no lixo, onde outras pessoas podem encontrá-los, nem doados ou vendidos, transferindo o problema para outros. Devem ser queimados ou destruídos de forma que não possam causar danos a outras pessoas. Durante a remoção, é recomendável rezar orações de proteção
especialmente a oração a São Miguel Arcanjo, aspergir água benta no local onde os objetos estavam e fazer uma oração de purificação do ambiente. Alguns exorcistas recomendam também uma confissão sacramental, especialmente se a pessoa teve envolvimento consciente com práticas esotéricas. Meus irmãos, chegamos agora a uma categoria de objetos perigosos que vai surpreender muitos de vocês, porque se trata de itens que são considerados normais pela sociedade moderna. Certas formas de arte, decoração e entretenimento que podem funcionar como verdadeiros portais espirituais para influências demoníacas. O que vou revelar é baseado em décadas de experiência de exorcistas que descobriram conexões diretas entre certas imagens e a facilidade de manifestações demoníacas. Padre Malachi Martin, exorcista americano e autor da obra clássica Hostage to the Devil, dedicou anos de pesquisa aos efeitos espirituais da arte profana e das imagens que bombardeiam a sociedade moderna. Suas descobertas são absolutamente chocantes. Existe uma correlação direta entre o tipo de imagens que uma pessoa mantém em sua casa e sua vulnerabilidade a influências espirituais negativas. O caso mais impressionante relatado por Padre Martin envolveu uma família de classe média em Nova York que começou a experimentar fenômenos paranormais após decorar sua casa com obras de arte modernas compradas em uma galeria renomada. As obras eram abstratas e aparentemente inofensivas, mas continham elementos visuais que, segundo descobriu-se depois, haviam sido especificamente criados pelo artista durante rituais de invocação demoníaca. O artista, que se revelou praticante de satanismo, havia deliberadamente infundido suas obras com energia, obtida através de rituais ocultistas. Durante o exorcismo que se tornou necessário meses depois, a entidade demoníaca que se manifestava gritava: "Eles compraram nossa porta, pagaram para nos deixar entrar. As imagens são nossos olhos dentro da casa." Mas o perigo não se limita a obras de arte criadas intencionalmente com propósitos ocultistas. Padre Martin descobriu que existem certas categorias de imagens que, por sua própria natureza, facilitam a influência demoníaca, mesmo quando criadas sem intenção espiritual específica. Estas categorias incluem imagens de violência explícita ou glorificação da morte, representações sexuais degradantes ou pornográficas, imagens que ridicularizam ou blasfemam contra símbolos religiosos, arte que promove desesperança, niilismo ou autodestruição. Padre Gabriele Amort documenta um padrão perturbador que observou ao longo de décadas. Casas onde predominam imagens sombrias, violentas ou depressivas parecem atrair problemas espirituais com muito mais frequência. Ele relata que quando entra numa residência para investigar possível atividade demoníaca, consegue frequentemente identificar o problema apenas observando o tipo de arte e decoração que domina o ambiente. Um caso específico que marcou profundamente Padre Amorth envolveu uma adolescente italiana que desenvolveu comportamentos autodestrutivos após decorar seu quarto com pôsteres de bandas de heavy metal que usavam simbologia satânica explícita. Os pôsteres mostravam imagens de morte, violência e símbolos invertidos do cristianismo. Dentro de algumas semanas, a jovem começou a apresentar mudanças radicais de personalidade, agressividade contra os pais, aversão súbita a objetos religiosos e episódios de automutilação. Durante o processo de libertação, descobriu-se que aqueles pôsteres específicos haviam sido criados por designers que eram membros declarados de grupos satânicos e que haviam sido deliberadamente infundidos com símbolos e mensagens subliminares destinadas a influenciar negativamente jovens católicos. A cura completa só foi obtida após a remoção e queima pública de todos os pôsteres, seguida de uma consagração completa do quarto da jovem. Padre José Antônio Fortea desenvolveu uma classificação específica das imagens problemáticas,
baseada em sua experiência com casos de possessão. No nível crítico estão imagens que representam explicitamente demônios, Satanás ou entidades malignas, arte que inclui símbolos satânicos, pentagramas invertidos ou cruzes de cabeça para baixo, fotografias ou pinturas de rituais ocultistas, mesmo quando apresentadas como documentação ou arte, imagens que glorificam a morte, o suicídio ou a violência extrema. No nível grave estão arte que promove filosofias explicitamente anticristãs, imagens sexualmente explícitas ou que degradam a dignidade humana, representações de drogas ou de estados alterados de consciência, arte que ridiculariza figuras religiosas ou símbolos sagrados, imagens que promovem desesperança, depressão ou nihilismo. No nível moderado, mas ainda problemático, estão decoração excessivamente sombria ou depressiva, imagens de violência estilizada, como algumas formas de arte gótica, fotografias ou pinturas que capturam momentos de grande sofrimento humano sem contexto redentor, arte abstrata que produz sensações persistentes de desconforto ou ansiedade. Mas Padre Fortea faz uma distinção importante. Não se trata de censurar toda forma de arte ou de promover uma estética artificialmente açucarada. A arte católica, autêntica, sempre incluiu representações realistas do sofrimento humano. Pensem nas imagens da crucifixão, do martírio dos santos ou das obras de misericórdia. A diferença crucial está na intenção e no contexto espiritual. Arte autenticamente cristã, mesmo quando retrata sofrimento, sempre aponta para a redenção, para a esperança, para a possibilidade de transformação através da graça divina. Arte problemática, pelo contrário, apresenta o sofrimento, a violência ou a degradação como fins em si mesmos, sem possibilidade de redenção ou transcendência. Um teste prático que exorcistas experientes desenvolveram é o que chamam de teste da oração. Tente rezar sinceramente na presença da imagem questionável. Se você sente dificuldade inexplicável de concentração, desconforto espiritual ou resistência à oração, isso pode indicar que a imagem carrega alguma influência negativa. Padre François d'Hermine alerta especificamente para um perigo moderno: a proliferação de imagens problemáticas através de meios digitais. Muitas pessoas hoje têm como papel de parede de seus computadores, tablets ou smartphones imagens que, sem perceberem, carregam conteúdo espiritualmente negativo. Como estes dispositivos nos acompanham constantemente, a exposição prolongada a tais imagens pode ter efeitos cumulativos significativos. Outro aspecto que preocupa exorcistas modernos é a tendência de algumas formas de entretenimento incorporarem deliberadamente elementos esotéricos ou satânicos. Alguns videogames, filmes, séries de televisão e até mesmo desenhos animados contêm simbolismo ocultista, invocações demoníacas ficcionais ou representações que normalizam práticas espirituais perigosas. Padre Amorth relata casos de jovens que desenvolveram problemas espirituais sérios após exposição prolongada a entretenimento com conteúdo ocultista. Mesmo quando consumido como ficção ou diversão, este tipo de conteúdo pode gradualmente dessensibilizar a pessoa às realidades espirituais e torná-la mais vulnerável a influências negativas. A solução que exorcistas recomendam não é o isolamento cultural total, mas sim o discernimento espiritual constante. Católicos devem cultivar a sensibilidade espiritual que lhes permita identificar quando algo, mesmo que socialmente aceito, pode ser prejudicial à sua vida espiritual. Critérios práticos para a avaliação incluem: a imagem ou conteúdo me aproxima de Deus ou me afasta dele? Fortalece minha fé e meus valores cristãos ou os enfraquece?
Promove virtudes como esperança, caridade, pureza e justiça, ou promove vícios contrários? Depois de exposição a este conteúdo, sinto-me mais inclinado à oração e às práticas cristãs, ou menos inclinado para famílias que descobrem ter arte ou decoração problemática em casa. A recomendação é clara: substituição gradual, mas determinada por imagens que promovam valores cristãos autênticos. Isso não significa transformar a casa numa loja de artigos religiosos, mas sim escolher conscientemente arte e decoração que reflitam beleza, esperança, dignidade humana e valores compatíveis com a fé católica. Imagens recomendadas por diretores espirituais incluem reproduções de obras clássicas da arte cristã, paisagens naturais que revelam a beleza da criação divina, retratos familiares que celebram o amor e a unidade, arte abstrata que inspira contemplação serena, fotografias que capturam momentos de alegria, beleza ou transcendência humana. Meus queridos irmãos, chegamos agora a uma categoria de objetos que muitos católicos consideram completamente inofensiva, mas que exorcistas experientes identificaram como uma das principais portas de entrada para influências demoníacas na era moderna: livros, revistas e materiais de leitura que contêm ensinamentos esotéricos, instruções ocultistas ou doutrinas explicitamente anticristãs. O que vou revelar vai chocar vocês sobre o poder espiritual real que certas palavras escritas podem exercer. Padre Gabriele Amorth, em mais de 3 décadas como exorcista oficial, documentou centenas de casos onde a possessão demoníaca, ou a obsessão espiritual, começou após a pessoa ler livros específicos de conteúdo ocultista. O caso mais impressionante que ele relata envolve um professor universitário italiano, católico praticante e pai de família, que começou a apresentar comportamentos completamente fora de seu caráter após adquirir uma coleção de livros antigos sobre magia medieval para uma pesquisa acadêmica. O professor acreditava que estava apenas estudando o tema do ponto de vista histórico e antropológico, sem qualquer intenção de praticar os rituais descritos. Porém, após algumas semanas lendo e tomando notas sobre fórmulas de invocação, círculos mágicos e rituais de evocação, ele começou a experimentar pesadelos vívidos, onde se via realizando os mesmos rituais que estudava durante o dia. A situação escalou dramaticamente quando ele começou a encontrar, pela manhã, anotações em sua própria caligrafia, descrevendo rituais que ele não se lembrava de ter copiado. Sua esposa relatou que ele falava dormindo em latim medieval, recitando fórmulas que ela reconhecia dos livros que ele estudava. O caso culminou em manifestações de possessão que exigiram vários meses de exorcismo, e a cura completa só foi obtida após a queima ritual de todos os livros problemáticos. Durante o exorcismo, a entidade demoníaca que se manifestava through do professor zombava. Ele leu nossas palavras, repetiu nossos nomes, decorou nossas fórmulas. Como poderia não nos pertencer? Cada palavra que leu foi um convite que nos fez. Este caso ilustra um princípio espiritual fundamental que poucos católicos compreendem. Certas palavras escritas, especialmente quando lidas com atenção e concentração, podem funcionar como pontes espirituais que conectam o leitor a realidades e entidades que foram invocadas na criação daqueles textos. Não é apenas questão do conteúdo intelectual, mas do poder espiritual real que pode estar impregnado nas próprias palavras. Padre José Antônio Fortea, baseado em anos de experiência em libertação espiritual, desenvolveu uma classificação dos livros mais perigosos espiritualmente. No nível extremo estão grimórios e livros de magia prática, mesmo edições históricas ou acadêmicas, manuais de invocação demoníaca ou evocação de espíritos, livros que ensinam rituais de magia sexual ou sacrificial,
textos que contêm palavras de poder ou mantras baseados em tradições não cristãs, autobiografias de satanistas ou praticantes de magia negra. No nível grave estão livros que promovem filosofias explicitamente anticristãs como base de vida, manuais de práticas esotéricas como tarot, astrologia predictiva ou necromancia, textos que ensinam técnicas de desenvolvimento psíquico ou despertar de poderes ocultos, livros que apresentam rituais de tradições como Wicca, xamanismo ou paganismo moderno como práticas válidas, obras que negam a divindade de Cristo ou que apresentam versões distorcidas do cristianismo. No nível moderado, mas ainda problemático, estão livros de autoajuda baseados em filosofias orientais incompatíveis com o cristianismo, romances que glorificam práticas ocultistas ou que apresentam magos e bruxos como heróis positivos, textos de espiritualidade alternativa que misturam elementos cristãos com doutrinas não cristãs, livros que promovem relativismo moral absoluto ou niilismo filosófico. Padre François Dermin faz uma distinção crucial que todos os católicos devem compreender. Existe uma diferença fundamental entre ler sobre algo e ler algo. Estudar. O ocultismo do ponto de vista acadêmico, histórico ou apologético, para refutá-lo, pode ser legítimo em certas circunstâncias e com as devidas precauções espirituais. Mas ler textos ocultistas como se fossem fontes válidas de conhecimento espiritual é extremamente perigoso. A diferença está na intenção, na atitude espiritual e nas precauções tomadas. Um católico bem formado que estuda ocultismo para compreender e refutar erros, que mantém vida sacramental ativa, que reza antes e depois da leitura pedindo proteção divina e que sempre mantém como referência a doutrina católica autêntica, está numa situação completamente diferente de alguém que lê textos esotéricos buscando iluminação espiritual ou poder pessoal. Padre Amort relata outro caso extraordinário. Uma jovem universitária católica que desenvolveu obsessão demoníaca após ler uma série de romances populares sobre vampiros e magia. Ela acreditava que estava apenas se divertindo com ficção fantástica. Mas os livros continham descrições detalhadas de rituais ocultistas reais, disfarçados como elementos da trama fictícia. A jovem começou inconscientemente a memorizar e até mesmo a experimentar alguns dos rituais descritos nos livros, pensando que estava apenas brincando de faz de conta. Dentro de alguns meses, ela desenvolveu uma obsessão crescente com sangue, teve episódios de automutilação e começou a apresentar aversão a objetos religiosos católicos. Durante o processo de libertação, descobriu-se que os autores dos livros eram praticantes declarados de magia contemporânea e que haviam deliberadamente incorporado rituais reais em suas ficções como forma de introduzir jovens leitores às práticas ocultistas. A série de livros funcionava como uma espécie de curso de iniciação disfarçado de entretenimento. Este caso ilustra um perigo moderno específico: a proliferação de livros de ficção que, na realidade, são veículos de doutrinação esotérica. Muitos romances contemporâneos, especialmente na categoria fantasia urbana ou paranormal romance, contêm ensinamentos ocultistas reais, apresentados como elementos fictícios. Padre Dermini alerta especificamente para livros que parecem inocentes, mas que gradualmente introduzem conceitos perigosos. Obras que começam com temas aparentemente cristãos, mas que gradualmente introduzem elementos não cristãos. Livros de autoajuda espiritual, que prometem resultados através de técnicas não cristãs. Textos que redefinem conceitos cristãos tradicionais, dando-lhes significados esotéricos. Obras que promovem a ideia de que todas as religiões são iguais ou que cada pessoa cria sua própria verdade espiritual.
Um teste prático que exorcistas desenvolveram é observar os efeitos espirituais da leitura. Livros autenticamente bons devem produzir frutos espirituais positivos: maior desejo de oração, crescimento na virtude, fortalecimento da fé, maior amor a Deus e ao próximo. Livros espiritualmente problemáticos frequentemente produzem efeitos contrários: diminuição do fervor religioso, questionamento da autoridade da Igreja, atração por práticas espirituais alternativas ou uma sensação geral de inquietação espiritual. Outro sinal de alerta é quando a leitura de um livro produz efeitos físicos ou emocionais inexplicáveis, dores de cabeça persistentes durante a leitura, pesadelos relacionados ao conteúdo, sensação de presença estranha enquanto se lê, ou mudanças súbitas de humor ou comportamento após sessões de leitura. Padre Amorth documenta casos onde livros específicos pareciam exercer uma atração magnética sobre certas pessoas. Elas se sentiam compelidas a ler e reler os mesmos textos obsessivamente, mesmo quando o conteúdo as perturbava. Esta compulsão de leitura pode ser um sinal de que o livro está exercendo uma influência espiritual negativa. Para católicos que descobrem ter livros problemáticos em casa, a recomendação dos exorcistas é clara: remoção imediata e destruição, por queima. Estes livros não devem ser doados para bibliotecas, vendidos em sebos ou mesmo jogados no lixo onde outras pessoas possam encontrá-los. Devem ser completamente destruídos para evitar que causem danos espirituais a outros. Durante a remoção, é recomendável orar pedindo proteção antes de manusear os livros, evitar ler trechos durante o processo de remoção, queimar os livros num local seguro, preferencialmente com a presença de um sacerdote, aspergir o local onde os livros estavam guardados com água benta, fazer uma oração de purificação do ambiente. A solução positiva é substituir livros problemáticos por leitura autenticamente católica, vidas de santos, obras de doutores da Igreja, documentos do magistério, livros de espiritualidade aprovados pela Igreja e literatura secular que seja compatível com valores cristãos. Padre Fortia conclui seus ensinamentos sobre este tema com uma advertência profética. Nos últimos tempos, a batalha espiritual se intensificará especialmente através da palavra escrita. Satanás usará livros aparentemente inocentes para semear confusão doutrinária e atrair almas para longe da verdade. Católicos devem desenvolver discernimento literário como forma de defesa espiritual. Meus irmãos, chegamos agora à categoria mais moderna e talvez mais perigosa de objetos que podem facilitar a entrada de demônios em nossas casas: a tecnologia digital e o entretenimento eletrônico. O que vou revelar vai abrir os olhos de vocês para perigos espirituais que a maioria dos católicos nem imagina que existem, porque estamos lidando com influências demoníacas que se adaptaram perfeitamente à era digital. Padre Chad Ripperger, exorcista americano e especialista em demonologia moderna, foi um dos primeiros a documentar sistematicamente como demônios utilizam tecnologias digitais para influenciar e obsidiar pessoas. Em suas conferências sobre demonologia no século XXI, ele revela descobertas absolutamente chocantes sobre como certas formas de entretenimento digital funcionam como verdadeiros portais para influências demoníacas. O caso mais impressionante, relatado por Padre Ripperger, envolve um adolescente americano de família católica que desenvolveu comportamentos violentos e blasfemos após jogar obsessivamente um videogame específico que envolvia rituais de invocação demoníaca como parte da jogabilidade. O jovem acreditava que estava apenas se divertindo com ficção fantástica, mas o jogo havia sido criado por desenvolvedores que eram praticantes reais de ocultismo. O que o jovem não sabia é que as fórmulas mágicas que ele recitava repetidamente durante o jogo eram invocações demoníacas reais,
apenas traduzidas para diferentes idiomas para parecerem fictícias. Após meses jogando várias horas por dia, ele começou a recitar essas fórmulas até mesmo quando não estava jogando, como se tivessem se gravado em sua mente subconscientemente. A situação se agravou quando ele começou a apresentar conhecimentos sobre ocultismo que jamais havia estudado, episódios de agressividade extrema contra símbolos religiosos e, principalmente, a capacidade de entender e falar fluentemente em latim medieval durante episódios de raiva, uma língua que ele nunca havia aprendido. Durante o exorcismo que se tornou necessário, a entidade demoníaca que se manifestava através do jovem zombava. Ele nos chamou milhares de vezes, repetiu nossos nomes sagrados. Como poderíamos não responder? A tela foi nossa janela para dentro da alma dele. Padre Hipperher descobriu que este não era um caso isolado. Existe toda uma indústria de entretenimento digital que incorpora deliberadamente elementos ocultistas reais em jogos, aplicativos e plataformas digitais. Alguns desenvolvedores são praticantes conscientes de esoterismo que usam a tecnologia como veículo para disseminar influências espirituais negativas em massa. Mas o perigo vai muito além de jogos explicitamente ocultistas. Padre José Antônio Fortea, após investigar dezenas de casos envolvendo tecnologia digital, identificou várias categorias de conteúdo digital que podem facilitar influências demoníacas. Jogos que simulam rituais mágicos ou invocações, mesmo quando apresentados como fantasia. Aplicativos de meditação, baseados em tradições não cristãs. Plataformas de redes sociais que promovem ideologias explicitamente anticristãs. Sites que ensinam práticas esotéricas disfarçadas. De autoconhecimento. Canais de vídeo que normalizam práticas ocultistas através de entretenimento. Um caso particularmente perturbador, documentado por Padre Fortea, envolve uma família espanhola cujos filhos adolescentes começaram a apresentar comportamentos estranhos após baixarem um aplicativo aparentemente inocente de relaxamento e meditação. O aplicativo prometia ajudar com ansiedade e estresse através de técnicas de respiração e visualização antigas. O que a família não sabia é que as técnicas de visualização eram, na verdade, exercícios de abertura de centros energéticos, baseados em tradições esotéricas orientais, e que os mantras de relaxamento eram palavras de poder de tradições mágicas, adaptadas para soar como sons relaxantes. Após algumas semanas de uso regular, os adolescentes começaram a relatar presenças em seus quartos durante a noite e episódios de paralisia do sono acompanhados de visões aterrorizantes. Padre François Dermine, que estudou especificamente os efeitos espirituais da tecnologia moderna, alerta para um fenômeno que ele chama de vampirismo digital. Certas formas de entretenimento digital parecem exercer uma atração compulsiva que vai muito além do vício comportamental normal. Pessoas que consomem este tipo de conteúdo frequentemente relatam uma sensação de vazio quando não estão conectadas, como se alguma parte de sua energia vital estivesse sendo drenada. Padre Dermine documenta casos de jovens que desenvolveram o que ele chama de anorexia espiritual. Perderam completamente o apetite por oração, missa, leitura espiritual ou qualquer prática religiosa, enquanto mantinham fome insaciável por entretenimento digital específico. Era como se sua capacidade de nutrição espiritual tivesse sido danificada ou bloqueada. A análise científica que Padre Dermine conduziu em parceria com psicólogos católicos revelou que certas frequências sonoras, padrões visuais e sequências de imagens utilizadas em alguns jogos e vídeos podem induzir estados alterados de consciência que tornam a pessoa mais vulnerável a influências espirituais externas. Não é coincidência. É tecnologia deliberadamente desenvolvida para esse propósito.
Padre Gabriele Amorth, em seus últimos anos de ministério, tornou-se particularmente preocupado com o que ele chamou de Harry Potter Syndrome, o fenômeno de crianças e adolescentes católicos que desenvolvem fascinação obsessiva por bruxaria e magia, após exposição prolongada a entretenimento que normaliza e romantiza práticas ocultistas. Padre Amorth documentou vários casos de jovens que, após assistirem repetidamente a filmes ou séries sobre bruxos e magos do bem, começaram a experimentar com rituais reais que encontravam na internet. Eles acreditavam que estavam apenas brincando de ser como seus personagens favoritos, mas acabaram abrindo portas espirituais para influências muito reais e perigosas. Um aspecto particularmente preocupante, identificado pelos exorcistas, é o fenômeno da normalização gradual. Entretenimento que começa aparentemente inocente, mas que gradualmente introduz elementos cada vez mais problemáticos. Uma série pode começar com magia leve e bruxaria romântica, mas ao longo das temporadas vai introduzindo rituais mais sombrios, invocações mais explícitas e conceitos cada vez mais incompatíveis com a fé cristã. Padre Chad Ripperger desenvolveu uma lista de sinais de alerta para conteúdo digital espiritualmente perigoso. Promove a ideia de que humanos podem desenvolver poderes sobrenaturais através de técnicas específicas. Ensina que é possível canalizar entidades espirituais ou mestres ancestrais. Normaliza a comunicação com mortos ou espíritos. Apresenta rituais mágicos como práticas válidas e eficazes. Ridiculariza ou distorce ensinamentos cristãos. Promove relativismo moral extremo ou inversão de valores. Mas talvez o perigo mais sutil seja o que Padre Ripperger chama de dessensibilização espiritual. Exposição prolongada a conteúdo que, mesmo sem ser explicitamente ocultista, gradualmente diminui nossa sensibilidade às realidades espirituais e nossa capacidade de discernir entre bem e mal. Um teste prático que exorcistas recomendam é observar os efeitos espirituais do entretenimento digital. Após consumir este conteúdo, sinto-me mais próximo de Deus ou mais distante? Tenho mais ou menos desejo de orar? Meus valores cristãos se fortalecem ou se enfraquecem? Sinto paz espiritual ou agitação interior? Tenho mais ou menos respeito por símbolos e práticas religiosas? Para famílias católicas que querem proteger suas casas de influências digitais negativas, Padre Ripperger recomenda várias medidas práticas. Instalação de filtros de conteúdo que bloqueiem não apenas pornografia, mas também sites esotéricos e ocultistas. Estabelecimento de horários livres de tecnologia dedicados. A oração familiar. Criação de zonas sagradas na casa onde dispositivos eletrônicos não são permitidos. Bênção regular dos dispositivos eletrônicos com água benta. Padre Dermini sugere também a prática da oração digital. Começar e terminar cada sessão de uso de tecnologia com uma breve oração pedindo proteção e discernimento. Ele recomenda especialmente invocar São Gabriel Arcanjo, padroeiro das comunicações, e São José, protetor das famílias. Uma prática específica que tem se mostrado muito eficaz é a colocação de crucifixos ou imagens sagradas próximas aos principais dispositivos eletrônicos da casa. Não se trata de superstição, mas de criar lembretes visuais constantes de nossa identidade cristã e de nossa dependência da proteção divina. Padre Amorth também recomendava fortemente a confissão regular para pessoas que trabalham intensivamente com tecnologia ou que consomem muito entretenimento digital. Ele observou que a exposição constante a conteúdo problemático pode criar uma espécie de poluição espiritual acumulativa que precisa ser purificada regularmente através dos sacramentos. Para jovens católicos, os exorcistas recomendam especialmente o desenvolvimento do que chamam de jejum digital, períodos regulares de abstinência voluntária de entretenimento eletrônico,
substituídos por atividades que nutrem a alma como leitura espiritual, oração, contemplação da natureza ou serviço ao próximo. A conclusão de todos os exorcistas que estudaram este tema é clara. A tecnologia em si não é má, mas pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Católicos devem desenvolver discernimento digital como uma forma essencial de defesa espiritual na era moderna. Como disse Padre Hipperger, Satanás não inventou a internet, mas certamente aprendeu a usá-la muito bem. Nossa resposta deve ser usar a tecnologia ainda melhor para a glória de Deus e a salvação das almas.